Então hoje eu queria muito no final da live falar com alguém que estivesse passando por esse assunto, por esse momento. E quem puder escrever que assunto gostaria que eu fizesse as próximas lives. Lembrando que eu vou estar 20 dias seguidos fazendo live. Então, estou aberta a sugestões de tema. Obviamente que eu sempre trato com essa questão de relacionamento, principalmente para as mulheres que estão mal dentro dos seus casamentos ou que já estão separadas e estão sem condições de agir, não estão sabendo o que fazer da vida. Então, estou aberta, super aberta a sugestões, tá bom? Bom, gente, boa tarde, vamos começar mais uma live. E vamos lá, ex-marido não é ex-pai. Alguém aqui que esteja na live passa por isso, é separado, tem filhos do ex-marido, do ex-casamento? Se tiver, vai ser muito bom, assim, que a gente vai poder interagir melhor. Vamos lá, ex-marido não é ex-pai. Por que eu trouxe esse tema, né? Porque eu acho que é um tema que acontece na maioria dos ex-casamentos, principalmente quando tem a criança, né? Porque também só existe pai se tiver filho. Eu passei por isso, assim, eu acho que eu passo até hoje, eu acho que é um dos temas mais difíceis que eu vejo de lidar com a separação. É um assunto difícil, é um assunto que não envolve só você, né? Envolve filhos também. Eu acho que quando tem os nossos filhos, o sofrimento é em dobro. O divórcio não é uma situação agradável para ninguém. Simplesmente é uma questão difícil, tanto para quem pede, tanto para quem recebe o pedido de divórcio, principalmente para os filhos envolvidos, pelos funcionários de uma casa, pelos familiares, pelos amigos. É uma situação desagradável para muitas pessoas. Só que a pessoa principal que sofre nessa situação, além das partes, obviamente, são os filhos. É muito difícil. Eu tinha 2 filhos com meu ex-marido, quer dizer, tenho 2 filhos com meu ex-marido, e se eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje para poder aplicar há quase 6 anos atrás, acho que eu teria amenizado absurdamente o sofrimento dos meus filhos, sabe? Eu acho que, nossa, teria sido uma outra vida. Então, se alguém está aqui na live que esteja passando por isso, eu sei que muitas vezes é difícil da gente não se envolver emocionalmente com os filhos em relação ao antigo casamento, porque são dores, são sofrimentos, então os nossos filhos estão ali o tempo inteiro com a gente, mas, assim, é algo que eu pudesse reescrever. Essa história da minha vida eu poderia reescrever de uma maneira completamente diferente. Os meus filhos sofreram demais, demais na minha separação. Foi muito difícil para eles, é difícil até hoje. Essa coisa de que, o filho gosta que eu me separei. Balela. Todo filho quer pai e mãe juntos. O que eles não querem, que é insuportável, aquele relacionamento onde tem briga, violência psicológica, emocional, física, agressividades, indiferenças. Isso realmente os filhos não querem. Hoje há estudos que dizem que um filho prefere que os pais se separem a permanecerem hoje dentro de um relacionamento onde tem esse abuso, né, emocional que afeta a criança. Só que por mais que seja melhor, em muitos casos, o divórcio, até que a criança conviver com aquela situação toda, não é simples para a criança, é muito difícil. Para começar, a criança fica dividida, né? Meu pai aqui, minha mãe aqui. Ambas as partes, na maioria dos casos, tirando, obviamente, os divórcios na amizade, a maioria dos casos há um conflito, né, emocional entre as partes ali. Uma que não gostou do pedido de divórcio, a outra que não está aceitando. Enfim, sempre uma parte sofre mais que a outra, sempre uma parte quer mais que a outra, não entende, não aceita, não perdoa. E aquela criança está ali junto, rolando o tempo inteiro naquela situação. Só quem é filho, eu não tenho, meus pais são casados até hoje, mas eu acredito que só quem é um filho de pais separados tem ideia do sofrimento que passam. Eu hoje converso com meu filho, até falei para ele que eu vou fazer para o canal uma entrevista com ele, para ele poder falar um pouco na versão dele, na visão dele. Ele tem 12 anos, e ele falar um pouquinho sobre como que ele se sente em relação à separação, como que foi difícil para ele lidar com tudo aquilo. E ele falou que super topa, e eu acho que vai ser muito legal isso por as mães
perceberem muitas vezes, não só por eu estar falando, mas por uma criança estar ali falando, e ela se identificar com os próprios filhos. Então, assim, a separação gera o ex-casal, né? O casal não está mais junto. Mas esse casal, independente de eles estarem casados ou não, eles precisam ter ou o caminho da maturidade, de entender que eles não são mais ex-casal, mas vão ser pai eternamente, pai e mãe eternamente daquelas crianças, ou eles vão para o caminho da alienação. O que é alienação parental? É quando uma das partes expõe os filhos a dores, sofrimentos, xingamentos em relação à outra parte. Faz com que o filho se sinta pressionado, escute coisas que não são da visão dele. Então é uma questão muito, muito dura psicologicamente para as crianças. Eu não vou mentir, eu acabei fazendo muito isso quando eu me separei, porque eu não tinha o mínimo de maturidade para lidar com a minha separação. Foi muito difícil eu conectar que aquela pessoa estava agindo comigo daquela maneira e que toda a frustração de você não saber quem é aquela pessoa, não tive muita facilidade de lidar com isso. Hoje eu sou uma outra pessoa e eu faria completamente diferente. Então os meus filhos sofreram muito, principalmente meu filho mais velho. Porque o filho mais velho já tem essa crença, né, de eu sou o filho mais velho, eu sou o responsável pela felicidade dos meus pais, eu sou o responsável pela felicidade dos meus irmãos, e carrega aquele fardo de ter que resolver tudo da família, ter que resolver tudo o tempo inteiro para todo mundo, ser o filho perfeito, síndrome do filho perfeito. O filho mais velho já carrega muito isso. Imagina dentro de uma separação. Então eu me vi com muita raiva do meu ex-marido, e contando essa raiva, de alguma maneira, expondo aquilo dentro da minha casa com os meus filhos ali. E assim, o que eu vejo hoje é que é uma maldade, é muito cruel fazer isso com os filhos, porque a visão que você tem sobre o seu ex-marido não é a visão que o seu filho tem como pai dele. E a gente, quando separa e faz uma alienação, a gente obriga que nossos filhos tenham a mesma visão e percepção daquela pessoa que nós estamos tendo. Só que não é a visão deles. A pessoa pode ter sido um péssimo ex-marido, mas ela não necessariamente precisa ser um péssimo pai. Às vezes acontece, ele é um péssimo ex-marido, um péssimo pai. Porém, mesmo que seja um péssimo pai, hoje eu entendo que a figura paterna e materna é tão importante na vida de um filho que até ele sendo péssimo, de repente tem alguma coisa que é boa e que se a gente retira da criança, vai fazer falta. Às vezes a migalha que um pai dá já é o suficiente para aquela criança ter um oxigênio para respirar na vida, sabe? Então eu vejo muito assim, sabe? Que essa questão é muito maldade. A gente acaba ferindo os nossos filhos, a gente age com imaturidade, gerando uma alienação e fazendo com que aquela criança sofra muito. Então, como assim? Eu como mãe, faço meu próprio filho sofrer? Que tipo de mãe eu sou? Né? O que eu desejo para o meu filho futuramente? Então, assim, o tempo inteiro que eu me separei, eu tive uma visão de ex-mulher. De eu entender e perceber que aquele cara que eu fui casada com quase 20 anos de relacionamento não é a pessoa que eu conhecia. Foi uma decepção minha, uma frustração minha. Mas ele não decepcionou os meus filhos naquele primeiro momento. Porque o pai que ele era, ele permaneceu sendo. As ações que ele tinha com o pai, ele permaneceu fazendo e tendo aquelas ações. Então, por que é tão injusto e egoísta eu fazer com que o meu filho sinta a mesma dor que eu estou sentindo sem aquela pessoa ter feito com ele o que fez comigo? É muito cruel, sabe? Eu acho que é muito cruel. Eu acho que é essa palavra, sabe? Crueldade que a gente faz. É óbvio que eu estou falando isso, mas eu sei o quanto que a gente está sofrendo. E muitas vezes os pais fazem alienação em relação às mães, porque o meu ex-marido também fez muita alienação em relação a mim. Mas hoje eu também teria uma cabeça diferente, me levaria totalmente diferente. Hoje, muito pelo contrário, meu ex-marido ainda fala coisas, eu falo assim para os meus filhos. Isso é uma verdade para você? Você acredita naquilo que você está ouvindo? Porque o importante é que a criança tenha conhecimento sobre o que ela vê, sobre o que ela enxerga. Às vezes um pai pode falar o que quiser de mamãe. Se a criança não acredita naquilo, porque a criança ela não vai conceituar pai e mãe pelo que o pai e mãe falam sobre os pais. Ela conceitua baseado naquilo que ela tem dos pais, nas ações que os pais têm em relação a ela. Eu tenho uma cliente que se separou
E na verdade, ela é filha, né? Os pais se separaram e a mãe passou, assim, 30 anos separada, judiando da filha, sabe? Fazendo com que a filha odiasse tanto quanto ela odiava o ex-marido. E ela distanciou essa cliente do pai, foi morar em outra cidade, então o pai também não foi procurar muito. Mas talvez, se ela tivesse permanecido no mesmo lugar, ou se ela tivesse promovido o mínimo de aproximação, essa cliente não teria um décimo dos problemas que ela tem emocionais hoje. Por esse buraco emocional de não ter a figura paterna na vida dela. E isso, a gente pensa que não, mas isso muda para uma vida inteira. Meninas que têm a ausência de uma figura paterna vai descompensar no marido que ela vai encontrar pela frente. Então, assim, a figura paterna é muito importante. Independente se ela não é boa para você, talvez ela seja muito boa para tua filha. E os meninos também. A figura materna é muito importante na vida do menino. E se ele não estiver lidando muito bem emocionalmente com isso, ele vai compensar no relacionamento dele conjugal, na mulher que ele vai escolher para a vida dele. Isso é muito injusto, porque a gente tem como ter um controle sobre isso. Então hoje eu estou aqui porque eu já vivi isso. Eu já passei por isso que eu estou falando para vocês. Eu estudei muito depois disso. Eu fui trabalhar com desenvolvimento pessoal, eu fui estudar desenvolvimento pessoal. Eu não só vivi, como hoje eu tenho no conceito, na teoria, o que é melhor para fazer. Então, eu estou aqui para falar o seguinte: ex-marido não é ex-pai. A sua visão sobre o seu ex-marido não precisa ser a visão que o seu filho tem sobre ele. É muito cruel você exigir que o seu filho pense e veja o seu ex-marido da mesma maneira que você pensa e vê. Isso não é legal. Então, assim, hoje eu queria falar principalmente o seguinte: as feridas deixadas de um rompimento de um relacionamento, elas precisam ser deixadas para trás. A partir do momento que você tem um filho, você não pode levar essas feridas para dentro desse relacionamento com seus filhos. Você pode ter as feridas em relação ao seu ex-marido, você está ali sofrendo no teu mundo, mas os seus filhos eles não precisam participar disso. Porque as suas feridas não são as mesmas feridas dos seus filhos. Então, assim, qual o melhor a ser feito nessa situação? O que eu posso dar de melhor como mãe? O que eu posso oferecer de melhor para essa pessoa, para essa criança, para esse relacionamento ser o mais saudável possível? Para que eu não tenha uma repercussão emocional na vida dos meus, que eu não gere uma repercussão emocional na vida dos meus filhos. Então, assim, eu acho que tem princípios básicos. O primeiro é você saber respeitar o seu ex-marido. Ah, mas ele é um desgraçado, ele é um cara horroroso, ele só fez maldade pra mim, ele é um cara que me deixou na M, ele é uma pessoa que é de nenhum valor, uma pessoa que só faz maldade. Talvez seja. Mas será que, se você conseguir lidar com o mínimo de respeito com ele possa ser um pai melhor do que ele é um ex-marido? Ele não precisa ser aquele paizão que esteja ali o tempo inteiro, mas será que eventualmente ele aparecer e gerar uma segurança para os seus filhos já é uma coisa tão importante na vida dessa criança? Então, eu acho assim, ter o mínimo de respeito. Eu acho que assim, respeitar esse ex-marido. Não pelo ex-marido que ele é, que talvez ele seja o pior dos ex-maridos, mas pelo pai que ele pode vir a ser. Se talvez você permitir que ele seja esse pai. Então, assim, não fazer cara feia quando ele chega para buscar o filho, não tratar com rispidez, não gerar uma situação que seja desagradável, sabe? Na hora que a criança busca, que ele busca a criança. Então, assim, tentar ser o mais imparcial possível, sabe? Aquela pessoa que se conecta de uma outra forma com aquela pessoa. Ela de verdade consegue enxergar aquela pessoa como ex-marido. E tá tudo bem. Aquela pessoa não faz mais parte da vida dela. Então, eu acho que esse é um passo muito importante para a gente dar. Assim. Tentar manter minimamente um respeito com seu ex-parceiro. Respeito não quer dizer que você tem que perdoar de imediato tudo que ele fez, que você tem que conviver com ele como se fossem melhores amigos, que você tem que andar de mão dada com ele em família. Não tem nada a ver com isso. É um respeito em relação aos seus filhos, um respeito dele como pai. Então, assim, eu acho que é um passo muito grande que a gente pode dar, que eu poderia ter dado. Nossa, uma coisa também que, assim, devia vir dentro da separação, tinha que vir uma cápsula disso.
você tomar uma cápsula para que você nunca discuta na frente dos filhos uma questão financeira, jurídica ou qualquer questão emocional. Eu vejo, eu tenho clientes que se separam, tem brigas assim absurdas em relação à traição, outras coisas mais que ficaram diferidas no relacionamento e que colocam os filhos para participar disso. A sua mãe é uma vagabunda, o seu pai é um desgraçado. Gente, que tipo de crianças eu tô criando? Que tipo de ser humano eu tô transformando na vida dos meus filhos? Quando eu faço com que eles fiquem a par de um negócio desse, é muito, 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 muito doloroso para uma criança ter que participar disso. A criança, ela é uma única, ela não pode se dividir. E quando pais se matam na frente de uma criança, aquela criança fica, meu Deus, para que lado eu vou? Quem eu vou apoiar? Quem eu vou ajudar? E a criança fica completamente dividida, sem saber o que fazer, o que gera futuramente na vida de uma criança traumas emocionais absurdos, como insegurança, baixo rendimento escolar, baixa autoestima, um monte de crenças que vai levar para o resto da vida, crenças limitantes. O meu filho mesmo, ele vive falando, eu não quero casar, de jeito nenhum. Eu falo, calma filho, não tem nada a ver, eu fico tentando reverter aquilo que eu vivi lá atrás. Mas, assim, ele ficou traumatizado, super traumatizado. Para ele, casamento não é uma coisa legal, porque o meu não acabou de uma maneira legal. Eu acho que, poxa, não é justo ter feito isso com ele. Outra coisa que eu vejo que acontece direto, assim, não interrogue seu filho quando ele for para a casa do seu ex. A vida do seu ex não diz mais respeito a você. E o seu filho, ele não é garoto de recado. Para ele é difícil fazer isso. Mais uma vez a gente coloca a criança numa situação de divisão, dela ter que se dividir. Isso não é justo com ele. Ele tem o direito de gostar de pai e gostar de mãe da mesma maneira. Então, assim, vamos permitir que o seu filho ame os pais sem você ter que entrar na história, sabe? Eu acho que isso não é justo, assim, você precisa respeitar, você precisa colocar as suas discussões longe dos seus filhos, você precisa incentivar que os seus filhos estejam próximos do seu ex-marido. Ai, não, mas meu ex-marido é um nojento, ele não faz nada, ele não paga pensão, ele é um cara bizarro. Mas para o seu filho, ele vai agregar alguma coisa. A figura paterna agrega de alguma maneira ou de outra. Então, assim, não afaste seus filhos do seu ex. Eu vou te dizer que eu fiz muito, assim, não afastar porque eu não tinha como, né? Porque logo entrou numa justiça para determinar dias de visitação. Mas por mim eu sofria quando os meus filhos iam pro pai, sabe? Porque eu sabia que o pai ia fazer alguma coisa, fazer algum tipo de alienação. Nossa, aquilo me matava. E assim, não tenho controle sobre o que o meu ex faz, da maneira que ele se comporta. Mas eu tenho controle sobre como eu posso me comportar. E naquele momento eu não sabia como me comportar. Só que hoje eu sei qual é o melhor. Então, assim, você que esteja de repente vivendo isso agora, é o momento de você, sabe, dar a volta por cima sem prejudicar seus filhos. Os seus filhos não têm nada a ver com a sua separação. E muitas vezes eu vejo que mães confundem tanto essa relação de ex-marido com pai que elas impedem que filhos tenham uma conexão com o pai que futuramente é importantíssimo na vida daquela criança e que as mães impedem por mágoas delas, por raiva dela, ou então vice-versa também, o pai faz isso com a mãe, eu acho que tem muito isso hoje em dia também. Então, assim, eu acho que se a gente não consegue mudar pela gente, pela raiva que a gente sente, se a gente não consegue ressignificar sentimentos, que a gente possa fazer isso pelos nossos filhos. Porque é muito cruel a gente dar de presente essa divisão da criança ter que se dividir entre pai e mãe, dessa insegurança que a gente gera quando meu pai e minha mãe se odeiam, então eu sou fruto de duas pessoas que se odeiam, então eu não sou ninguém. O que você pensa, o que você acha que uma criança pensa quando ela vê os pais, são as duas pessoas que ela mais ama na vida, se matando, brigando ali na frente dela? Começa a criar um monte de crença que talvez ela foi o motivo daqueles pais estarem brigando, que ela não conseguiu ser o melhor filho possível para poder deixar aquele casamento bom. A criança gera para si uma responsabilidade que não é dela. Eu via muito meu filho, vai lá para os 8, 9 anos, que ele tinha uma necessidade de ser responsável pela felicidade do pai dele. Sendo que, coitado, ele não é responsável pela felicidade de ninguém, apenas a dele. E eu tive que fazer todo um trabalho de desenvolvimento com ele,
de botar ele de frente pro espelho todos os dias. Eu falava, olha pro espelho e fala pra você mesmo, eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Eu só sou responsável pela minha felicidade. E eu fui gerando algumas técnicas com ele que fez com que ele fosse melhorando, porque teve uma época que ele estava assim, completamente descompensado. E a culpa foi de quem? Foi minha, foi do pai. A gente não soube ter maturidade suficiente para lidar com aquela separação sem envolver aquelas crianças. Então, assim, se eu pudesse reescrever minha história, eu reescreveria de uma maneira completamente diferente. E a gente pode, é o que eu estou querendo dizer aqui, todas essas lives, todas as questões que eu levanto em relação à separação, são questões que fazem com que a gente repense sobre essa situação. Divórcio não é fácil para ninguém. Agora, a gente pode fazer de uma maneira mais leve. A gente pode tornar de uma maneira mais leve. Quando a gente busca um autoconhecimento, quando a gente busca um controle emocional, quando a gente busca raciocinar ao invés de agir só na emoção, quando a gente compreende que tem pessoas além de nós, de ambas as partes, né, casal, outras pessoas que estão envolvidas, que sofrem também com aquela situação toda. Então, todo esse trabalho que eu faço, todos esses conteúdos que eu trago, é sempre uma abordagem de que a gente pode fazer diferente. E fazer diferente é sofrer diferente. Sofrer de uma maneira mais leve. Dizer que a gente não vai sofrer? Claro que vai. É um rompimento, é um luto. Ontem eu falei muito sobre isso. A questão do luto que a gente carrega, o sofrimento que a gente carrega numa separação. Porém, a gente pode fazer um sofrimento mais leve. Não só pra gente, mas para como outras pessoas ao nosso redor. Gerar mais leveza. Então é isso, assim, acho que o principal é não fale bem, se você não tem nada para falar bem do seu ex, não fale mal também. Deixe que seu filho enxergue com os próprios olhos quem são, pai e mãe dele. E não se engane, os filhos sabem quem são. Às vezes eles não querem falar por medo, por insegurança, por proteção. Mas filho sabe quem é pai e quem é mãe. Você não precisa competir com seu marido, seu ex-marido. Eu queria ser melhor mãe, eu queria melhor pai. Esquece isso, cada um tem o seu lugar na vida de um filho. Você não precisa competir, você não precisa criar uma versão sobre quem é o seu ex. O seu filho tem a própria versão dele, ele enxerga com os olhos dele. Mesmo pequenininho, ele tem olhos próprios. Eu atendo pessoas, às vezes, que é muito louco isso. Fazendo o processo, ela não gosta do pai. Ela tem uma dificuldade em afinidade muito grande com o pai dela. Não consegue ter afinidade. E aí, ao longo do processo, você vai entendendo que ela nem sabe por que ela não tem tanta afinidade. Ela tem vários julgamentos em relação ao pai, e aí você faz uma pergunta única. Esses julgamentos são seus? A pessoa para. Não. Então, às vezes, uma pessoa passa uma vida inteira não gostando de um pai ou de uma mãe porque ela ouviu o julgamento do pai e da mãe. E passou a enxergar aquela pessoa com os olhos do pai ou da mãe e não com os próprios olhos. E quando eu enxergo uma pessoa com os olhos que não são meus, é muito ruim. Porque, assim, imagina como que seria uma vida se você pudesse enxergar com seus olhos. Será que você odiaria tanto seu pai? Será que você seria tão distante da sua mãe? Será que você entraria tanto em conflito com o pai ou com a mãe? Talvez não. E isso deixaria de custar muito peso na sua vida. Talvez você teria menos problemas emocionais, talvez você fosse mais liberto emocionalmente, porque não está carregando tanta pressão e tanto julgamento que não são seus. Então, quando a gente carrega coisas que não são nossas, dói coluna, sabe? Porque é um peso que não é nosso. É um peso que é do outro e que a gente compra pra gente. É justo eu comprar um peso que não é meu? Não é justo. Meu pai e minha mãe não querem ficar casados, o problema é deles. Eu nada tenho a ver com isso, eu sou apenas fruto da união que eles tiveram. Então, assim, outra coisa que eu vejo também o tempo inteiro que as pessoas fazem. Trazer lembranças do passado. Principalmente a parte que não queria separar. Ela faz com que o tempo inteiro traga uma lembrança de como era em família, como que era quando eles eram casados. Cara, isso é muito ruim também. Faz a criança sofrer demais, a criança começa a lembrar de uma coisa que nem ela tem lembrança e sofre porque, inevitavelmente, filho sempre quer pai e mãe junto.
Dificilmente um filho não quer. Só que assim, se você leva com jeito na conversa, explica que aquilo foi melhor para todo mundo, ele vai compreender também. Porque filho, independente de querer pai e mãe juntos, ele quer ver que ambos sejam felizes. E quando eu não estou no relacionamento onde eu não estou feliz, o meu filho também não vai estar feliz. Eu vejo muitas pessoas que precisam se separar, mas não conseguem, porque acham que ao separar vão ferir seus filhos, vão fazer com que os seus filhos fiquem tristes. Só que a maior tristeza que um filho pode ter é ver um pai e uma mãe vivendo infeliz. Então, assim, é totalmente incongruente. Eu não me separo porque eu não quero fazer meu filho sofrer, mas meu filho sofre porque eu não me separo, porque eu não estou feliz. E meu filho precisa me ver feliz. Então, esse tema de hoje é um tema que é bem específico para quem está separado e tem filho. É um tema que eu quero trazer porque foi um tema que mexeu muito comigo e eu tenho certeza que mexe com muitas mulheres. E eu estou aqui na posição de mulher, de mãe, de ex-mulher, de levantar a bandeira da paz, sabe? De fazer com que mulheres que estão separadas e que estão frustradas com relação ao ex-marido, que sofrem em relação a comportamentos negativos desse ex-marido, que independente do comportamento que o seu ex tenha com você, entenda que o seu filho não tem nada a ver com isso. E que você precisa reagir de uma maneira diferente. Uma maneira que você não use ele como elástico, vai e volta, sabe? Que você não faça com que o seu filho se divida ao meio. Que você não faça que o seu filho sofra além do que já vai sofrer com a separação. Então, é um apelo mesmo, assim. Eu acho que essa live hoje é um apelo para que a gente tenha mais maturidade ao escolher a maneira que a gente se separa. Então, assim, a gente pode não ter o controle do que faz no ex, a gente pode não ter o controle dos sentimentos que a gente está naquele momento de sofrimento, mas a gente pode ter o controle da maneira que a gente reage em relação aos nossos filhos. O quanto que eu vou participar ele disso tudo ou não, o quanto que eu posso culpá-lo, sabe? O quanto que eu posso deixar que ele enfrente essa situação da maneira que ele achar que tem que enfrentar. Eu nunca vou ser capaz de controlar o sofrimento do meu filho. Nunca. Às vezes eu falo assim pro meu filho, o que você teve de bom com a separação do papai e da mamãe? Ele não vejo nada de bom. Eu falei, não, você vê sim. Você com certeza está mais maduro. Você tem mais consciência das coisas. Você pode ter um tempo exclusivo de cada um e começa a mostrar para ele outras questões positivas. Mas a mais positiva de todas é que ele cresceu como ser humano. Ele percebeu que a vida é feita de altos e baixos. E talvez isso é importante até para as crianças, sabe? Viverem frustrações, viverem sofrimentos, entendendo que a vida não é 100% maravilhosa. Então, assim, eu vejo isso, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, mas eu vejo que também tem muitas pessoas que querem impedir filhos de sofrerem. Não vai impedir. A vida, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que ele sofra de alguma maneira. Porque sofrimento é aprendizado. Se eu não sofro, eu não estou aprendendo. E se eu não aprendo, eu não estou evoluindo na vida. Então, eu vejo que a separação de um pai e de uma mãe, ela pode ser uma oportunidade de crescimento para um filho. Desde que não tenha a dor e o sofrimento e o peso disso tudo, além do que ele tem. Além do que é o dele. Que é o que acontece, que os filhos acabam carregando o peso e o sofrimento do pai. Eita, saiu. Voltei a falar, gente? Estou falando ainda. Apareceu aqui, deu uma pausa. Enfim, eu acho que a minha ideia hoje com essa live era mostrar o quanto que nós podemos fazer diferente. E o principal disso é, permita que seus filhos sejam filhos do seu ex-marido. E você não precisa mais ser a mulher dele, mas os seus filhos continuam sendo filhos. Permita que seus filhos enxerguem esse pai com os próprios olhos, e não com os seus olhos, com o seu sofrimento. Permita que seus filhos saiam dessa situação apenas com o que é sofrimento deles, o que é de aprendizado dele. Não deixe que ele carregue o seu sofrimento, o peso do seu sofrimento, da sua dor.
O que mais que eu posso falar para vocês? Eu acho que o principal mesmo era isso, da gente. A gente sempre pode fazer diferente na vida. Às vezes a gente acha que a gente não tem escolha, que a única escolha é essa. Porque eu tô com raiva, eu tenho. Sabe, se a gente parar minimamente para respirar, a gente vai ver que a gente pensa de uma maneira diferente. Ao respirar, eu mando oxigenação pro meu cérebro, só de eu ter feito isso, eu já começo a pensar de uma maneira diferente. Quando a gente age na emoção, a gente não pensa no que a gente está fazendo. A gente simplesmente faz, age. É o ímpeto, é a raiva, é a emoção que fala por a gente. Quando eu aprendo a ter um controle emocional, e esse controle está muito ligado a você parar, analisar, perguntar para você, essa é uma verdade? Eu preciso fazer isso? Isso realmente é o que eu preciso fazer? A vida fica completamente diferente. O mesmo cenário, ele vira do avesso. Você consegue enxergar o mesmo cenário completamente diferente a partir do momento que você simplesmente respira. Então, essa live de hoje era um apelo a pais e mães que estão separados e que amam seus filhos e que, independente de qualquer coisa que estejam passando na vida, querem a felicidade dos seus filhos, querem o melhor para os seus filhos. Então, de antemão, eu vou falar: o melhor para os seus filhos é manterem conexão com o pai e com a mãe, e enxergarem esses pais com os próprios olhos dele, e não carregarem o peso da raiva, do ódio, da indiferença dos pais. Que ele deixe ter o próprio sofrimento dele com aquilo tudo, que ele vai ter o próprio aprendizado dele. Eu falei no começo da live, nessa live estão com poucas pessoas online aqui, mas eu falei no começo, não sei se tem alguém que está desde o começo aqui, que se alguém estivesse passando por essa situação de divorciado, separada, às vezes quando eu falo divorciado parece que é só pessoas que são casadas. Eu sei que tem muitas pessoas que nem casaram, mas que têm filhos com alguém. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento que tenha terminado e que tenha filhos frutos desse relacionamento e que não está sabendo lidar com essa situação, eu tinha falado que eu chamaria para a gente conversar aqui na live. Mas eu não sei se tem alguém que está aí na live que esteja passando por isso. Se alguém estiver passando, me manda aqui escrito para eu solicitar para a gente poder, se quiser também, né, participar e conversar sobre isso. Então, além disso, eu queria perguntar também, eu falei que vou fazer 20 dias de lives seguidos nesse tema de relacionamento ou pela separação, ou quando alguém está vivendo um mau relacionamento dentro de casa. Eu vou estar fazendo 20 lives seguidas, cada live com um tema diferente em relação a isso. Quem quiser sugerir também temas que eu queira que eu fale, que precise de ajuda em relação a tal tema, me fala, porque aí é muito importante para mim ter uma base, um parâmetro de ideias do que eu posso ajudar. Então, ninguém falou aqui sobre participar. Vamos ver se na live de amanhã, no tema de amanhã, tem pessoas que possam participar. Muito obrigada por quem estava aqui desde o começo, quem me ouviu. Eu espero que se a pessoa esteja passando por isso, que eu possa ter feito você pensar de uma maneira diferente, enxergar tudo isso de uma maneira diferente, fazer diferente do que eu fiz, do que muitas pessoas fazem, escolher fazer melhor. Eu acho que tudo na vida é uma escolha. Eu tomo consciência de um padrão negativo e eu escolho se eu continuo alimentando esse padrão ou não. Então, o que eu vim fazer hoje nessa live é propor que você tenha um padrão diferente do que você vem tendo. Que se você está num caminho de raiva, de amargura, de intolerância, de ódio, esse é um caminho. Por mais que você esteja sofrendo, existem outros caminhos que você pode tomar. E hoje eu vim aqui fazer um apelo em relação ao caminho de como lidar com os filhos em relação à separação. A gente pode lidar de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça de alguém que fez a gente sofrer. Isso não quer dizer que a gente vai passar a amar aquele ex-marido, ex-companheiro. Não. Isso quer dizer que eu coloco meu filho acima de qualquer outra coisa e que eu permito que ele não se envolva num sofrimento que não é dele. Então, obrigada por todo mundo que participou da live. Amanhã estarei aqui às 5 horas da tarde. Quem for separada,
ou terminou qualquer tipo de relacionamento, que esteja passando dificuldade de ressignificar sentimentos, de agir perante a vida, tem um grupo no Telegram exclusivo para essas mulheres. Então, eu estou criando uma comunidade de mulheres que se ajudam através de suas histórias. Quem quiser também ter mais profundidade dos meus vídeos, entra no meu canal do YouTube. Lá eu tenho os vídeos mais profundos. Quem precisar de ajuda, entre em contato comigo através do Instagram, através do direct. Eu sou super solícita, estou aqui para ajudar mesmo. Sempre falo isso no final das minhas lives e vou continuar falando. Quem quiser a minha ajuda, pode me procurar. Eu estou aqui para ajudar, de verdade. Eu quero mais do que o meu trabalho, é uma missão de vida. Então eu conto mesmo com a participação de vocês, para mim é muito importante para a evolução do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada por todo mundo que participou. Amanhã estarei aqui às 5 horas para a gente continuar falando mais sobre esse tema, esse mundo de relacionamentos, né? E desfechos de relacionamentos que a gente pode fazer ser diferente, tá bom? Muito obrigada, até amanhã.